Mas Gabriel, por que você acredita tanto no Bitcoin? Bem, a resposta, para simplificar, é muito simples. Porque eu não acredito no Estado, eu não acredito no governo cuidando do meu dinheiro e controlando quando ele vai se valorizar e quando ele vai se desvalorizar. É por esses e outros motivos que eu gosto tanto da ideia de uma moeda descentralizada, onde eu e qualquer outra pessoa tem o poder e tem o controle sobre ela. E qualquer pessoa pode ajudar a minerar e a manter a rede descentralizada dessa moeda, não ficando na mão de poderosos, não ficando na mão de pessoas que têm interesses que às vezes não é o nosso bem. Então, é por isso que eu acredito tanto nessa tecnologia e hoje a gente também vai embalar esse assunto, aproveitando que fazem 30 anos. Hoje é aniversário, parabéns para os parasitas estatais, hoje é aniversário de 30 anos do confisco da poupança dos brasileiros lá na época do Collor, tem aquele plano verão, toda aquela coisa. É claro que eu não estava vivo para vivenciar isso ao vivo, né, presencialmente, eu nem era nascido nessa época, eu tenho 22 anos, então a gente vai utilizar da história, eu vou trazer algumas reportagens, algumas informações para você entender por que eu não confio no Estado e por que isso pode se repetir no IC9. Quem explica isso é o James Rickards, nesse livro aqui, A Caminho da Ruína. Então isso pode acontecer só que numa escala global, e tá ligado no que tá acontecendo nos últimos dias aí no mundo, nessas quedas da bolsa. Então, com o governo se endividando, só que na época o Estado, o Brasil tava se endividando, tava depreciando a moeda e tudo mais, tudo que a gente já viu na história acontecer. Agora pense tudo o que aconteceu no Brasil numa escala global, né? Então, sem eu me prolongar muito aqui, vamos ver o que aconteceu lá no Collor e depois a gente volta para falar sobre o Bitcoin e o que pode acontecer aí no futuro. Vamos ver essa reportagem. O presidente Collor faz mudanças profundas na economia. Agora é vencer ou vencer. O Cruzeiro volta a ser a moeda nacional. A maior parte dos cruzados novos vai ficar retida nos bancos. Os preços até 15 de abril continuam iguais aos da última segunda-feira. A ministra da Economia garante que o salário real será preservado. O presidente Collor leva o plano econômico ao Congresso. Pela primeira vez, um presidente atravessa a pé a Praça dos Três Poderes com todos os ministros. Nossos comentaristas que passaram o dia todo de plantão em Brasília vão explicar nesta edição os detalhes das mudanças na economia. Veja agora no Jornal Nacional. Em relação a uma outra pergunta que me fazem, olha, quando você estiver com a ministra Zélia, pergunte a ela se o nosso dinheiro que está bloqueado, se o dinheiro que está rendendo correção monetária, se está rendendo juros, esse dinheiro, ministra Zélia, olha que a senhora está se comprometendo diante de milhões de brasileiros. Esse dinheiro vai ser devolvido mesmo? Vai ser, sem Vai ser dúvida devolvida. Vai ser devolvido o dinheiro nosso e o seu também. E o meu também. Porque a senhora também parece que tem dinheiro na poupança. Tenho dinheiro retido. Agora, ministra Zélia, vocês querem bater palmas? Podem bater palmas, sem dúvida. Poupadores que tiveram perdas com planos econômicos lá nas décadas de 80 e 90 podem recompor parte do prejuízo em breve. Um acordo foi fechado com os bancos para encerrar quase 1 milhão de ações judiciais. Por isso, quem aceitar o acordo tem que desistir do processo judicial. Ainda falta definir de que forma será feito o ressarcimento e quando. A reportagem é da Gioconda Brasil. Foram mais de 20 anos de briga na justiça. De um lado, os poupadores de cadernetas de poupança. Do outro, os bancos. 1 milhão de ações questionavam as perdas no rendimento das cadernetas provocadas por 4 planos econômicos. O Plano Bresser, de 1987, o Verão, de 89 e os planos Collor I, de 1990 e Collor II, de 91. O Plano Collor I, lançado há 27 anos, ainda está na cabeça de milhares de brasileiros. Foi aquele em que, um dia após Fernando Collor de Mello tomar posse, a equipe econômica anunciou o confisco dos depósitos bancários e, até então, das intocáveis cadernetas de poupança dos brasileiros. Quem tem no depósito à vista, quem tinha ontem no depósito à vista 50 mil cruzados, pode ir ao banco segunda-feira e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros.
né? Ou quem tinha isso no overnight. O que excede isso, a parte excedente a esses 50 mil, fica depositada no banco, junto ao Banco Central, sob a titularidade da pessoa física ou pessoa jurídica, em forma de cruzados novos. E será convertida em cruzeiros após 18 meses. O que os poupadores reclamavam nas ações é que, na hora da troca dos planos, a remuneração da poupança não era feita da forma devida, gerava perdas. Os bancos dizem que seguiram as regras vigentes nos períodos. A Advocacia Geral da União mediou o acordo. Foram 13 meses de negociações. Os termos do acordo estão sendo finalizados e ficarão prontos na semana que vem. Depois da assinatura, o documento vai ser apresentado ao Supremo Tribunal Federal, onde correm as ações. O STF tem que homologar o acordo para que o entendimento tenha validade e os poupadores comecem a ser ressarcidos. Algumas condições já estão confirmadas. Segundo fontes envolvidas na negociação, terá direito ao ressarcimento somente quem já entrou com a ação na Justiça, não importa se coletiva ou individual. O poupador tem que comprovar com algum documento que tinha dinheiro depositado na época. Os pagamentos devem começar entre janeiro e fevereiro do ano que vem. Poderão ser feitos à vista ou parcelados, depende da quantia a ser ressarcida. Em média, cada pessoa terá direito a receber R$10 mil. O valor total de indenização vai ficar entre 10 e 11 bilhões. Para os bancos, o acerto também é bem-vindo, já que entidades de defesa do consumidor estimavam que as indenizações poderiam chegar a quase 30 bilhões. A forma como o ressarcimento será feito ainda está sendo definida. São detalhes como se o poupador vai receber o dinheiro na mão ou se será feito depósito em conta e se herdeiros de quem já morreu também serão beneficiados. O acordo prevê que quem receber o ressarcimento vai ter que automaticamente abrir mão da ação na Justiça. Então, como vocês viram nessa matéria, o Estado simplesmente foi lá, confiscou o dinheiro das pessoas da poupança e que se dane. Se você tinha mais lá o equivalente a 18 mil reais, você tinha essa grana congelada. E é claro que eles prometeram que estava tudo bem, que ia ficar tudo bem, que era pro bem do Brasil e da nação, mas como a gente viu numa outra reportagem ali, muitas pessoas só foram receber esse dinheiro há poucos anos atrás. E algumas pessoas nem receberam esse dinheiro. Então é disso que a gente está falando. Por que eu acredito tanto no Bitcoin? Vamos lá. Primeiro que o Bitcoin é uma moeda descentralizada. Então, quem mantém esse sistema são pessoas como eu e você. É claro que hoje o sistema já está bem desenvolvido e existem grandes pools de mineradores. O que são esses mineradores? São pessoas que resolvem cálculos matemáticos para validar as transações de Bitcoin. Então, existe um sistema, um aparato para evitar fraudes. Tanto é que, em mais de 10 anos de existência do Bitcoin, o sistema do Bitcoin em si nunca teve nenhum problema de hacker, de instabilidade, nada do tipo. O que teve problema foram corretoras, foram esquemas de pirâmide, esquemas Ponzi, que utilizaram o nome do Bitcoin, assim como já teve esquema de pirâmide utilizando real, utilizando dólar, utilizando VoIP lá, que é o Telex Free, utilizando rastreador de GPS. Todo tipo de pegadinha, né, já foi criada para pegar pessoas gananciosas, pessoas que querem dinheiro fácil. O Bitcoin, ele é muito maior do que isso, e eu acredito que ele é muito maior do que uma moeda digital para transacionar no dia a dia. Eu acredito que a eficiência do Bitcoin está muito mais uma reserva de valor, e em você proteger o seu capital em momentos em que pode haver um congelamento global da economia, como aconteceu isoladamente aqui no Brasil, no plano Collor. Então, essa rede descentralizada, ela não pode ser parada pelo Estado. O Estado não tem poder sobre essa rede. E nenhum outro minerador tem poder sobre essa rede porque tem um consenso de prova de trabalho. O que é essa prova de trabalho? Para você mudar alguma coisa na rede, você precisa de um consenso geral. E você precisa de pelo menos 51% da força computacional para alterar, para fazer alguma mudança na rede. Se você ligar simplesmente o seu notebook aí, você não vai conseguir fazer nada, porque a rede ela é muito robusta. A ideia dessa prova de trabalho, que são esses supercomputadores que ficam resolvendo os cálculos aí,
para validar as transações de Bitcoin servem justamente para dar segurança à rede. A rede é, então, sendo descentralizada, não tem nenhum agente como um banco central ou algo assim para regular. O que tem é um algoritmo que a cada X anos reduz a recompensa por mineração, ou seja, ao invés de inflação, você tem uma deflação, ao invés de ter o Estado criando moedas, você tem uma redução da produção de moedas, aonde lá por 2100 e tanto a mineração para, e aí nós teremos um total de 21 milhões de bitcoins e nada mais, nada menos. Então, o algoritmo ele foi desenvolvido para ter 21 milhões de unidades e só. E aí, é claro que os mineradores vão se sustentar quando acabar essa recompensa ali, quando acabar essa recompensa por mineração, eles vão sobreviver com a recompensa das transações. Então são cobradas taxas para você transacionar, assim como é cobrado o TED, ou para você enviar remessas internacionais é cobrado lá uma outra taxa, também é feita uma taxinha ali para transacionar do Bitcoin. É claro que para você mandar remessas internacionais, por exemplo, é muito mais barato você mandar por Bitcoin do que pelo sistema bancário tradicional, além de ser muito mais rápido e seguro também. Vale lembrar que Bitcoin é uma moeda para te dar liberdade. E, como eu falei, não tem banco central e ninguém para botar a mão no teu dinheiro. Assim como não tem ninguém para roubar o teu dinheiro, não tem ninguém para te salvar caso você perca a tua senha ou algo do tipo. Por isso que é importante você ter muita responsabilidade e você ter uma carteira para você guardar esses teus bitcoins. O processo é muito simples, só que como é uma coisa nova, às vezes a gente fica com medo, a gente complica, mas é muito tranquilo, tá? Então como é que você compra o Bitcoin? Você vai numa exchange, numa corretora, já tem vídeo aqui no canal ensinando como comprar criptomoedas. Nessa corretora você vai depositar o real, você vai trocar esse real por Bitcoin, como se fosse uma compra de dólar ou euro, algo do tipo, e aí você vai comprar Bitcoin. O Bitcoin vai ficar na tua exchange, só que dinheiro na exchange ainda não é teu. O dinheiro no banco ainda não é teu. O banco pode quebrar e você pode perder o teu dinheiro. Dinheiro na corretora também não é teu. O dinheiro só é teu quando está na tua mão. E como você tem o Bitcoin na tua mão? Quando você transfere para uma carteira física, para uma carteira de papel, para uma carteira que você instala no teu celular, aonde você tem controle das tuas transações e aonde essa transação fica lá registrada na blockchain, que é aquele livro de registros que eu falei para vocês que os mineradores ficam validando lá com o poder computacional. Então todas as transações, elas são validadas por esses mineradores, né? E ele é imutável, você não consegue fraudar, você não consegue voltar. Uma vez registrado nesse livro, como se fosse um livro contábil, você não consegue mais mudar. Então por isso que ele é tão seguro. Para você mudar isso, você teria que ter muita força computacional, o que hoje, pela robustez do sistema do Bitcoin, é quase impossível uma pessoa sozinha conseguir isso. Agora vamos falar aqui sobre esse tal de IC9. Eu vou dar uma introduzida bem rápida, porque senão esse vídeo vai ficar longuíssimo. Basicamente o IC9 pode ocorrer num caso como aconteceu aqui no Brasil, onde o Estado está com uma inflação galopante, onde você tem que tabelar preço porque já está uma loucura, inflação de 1 milhão%, tipo a Venezuela da vida, né? Então, nesses momentos, o governo ele está endividado, né? O que a gente vê hoje na economia é que o governo está se endividando de uma maneira maluca, né? Jamais antes vista na história. Então, governos endividados, uma hora vão ter que pagar essa dívida, eles não têm como pagar a dívida porque não conseguem mais gerar imposto, não conseguem mais te roubar. Então, o que eles vão fazer? Eles vão imprimir moeda porque eles têm esse poder. E quando eles imprimem moeda, eles geram inflação, desvaloriza o seu dinheiro, porque o dinheiro hoje em dia, o dólar, o real e tal, não tem mais lastro nenhum. Hoje o dinheiro, basicamente, ele tem o valor somente sob a confiança dos bancos centrais do Estado, não tem mais um ativo como o ouro para balancear e para validar que esse dinheiro realmente vale isso. Então por isso que a gente tem tanta inflação e o dinheiro desvaloriza tanto. Gabriel, é tão negativo assim esse modelo econômico que a gente vive hoje, de crédito fácil? Não. Ele tem os seus benefícios no curto prazo, que é esse crescimento rápido da economia e tudo mais. Só que se você pegar dinheiro emprestado do banco, se você se alavancar para fazer a tua empresa crescer e ela não der lucro, você quebra no futuro.
No curto prazo pode funcionar, porque você vai estar pegando lá 10, 20 milhões de dinheiro emprestado, tua empresa vai crescer exponencialmente, incrivelmente, mas vai chegar um momento que você vai ter que pagar essa dívida e é aí que você quebra. E é o que eu acredito que pode acontecer numa escala global, onde os governos podem chegar numa insolvência, ou seja, eles vão colocar tanto dinheiro na economia que vai dar essa loucura como aconteceu no Brasil, só que numa escala global, o que é a teoria do IC9, que eu posso trazer em mais detalhes num próximo vídeo. É uma teoria mais complexa, que eu preciso de mais tempo para explicar, mas eu acredito que em algum momento pode ocorrer um congelamento das finanças globais, os bancos, para não quebrarem, vão parar, vão proibir que você tire o teu dinheiro de lá, porque quando você saca o dinheiro, você pode quebrar o banco se ele ficar sem caixa. Hoje, quando você coloca R$1 lá na tua poupança, o governo está emprestando R$10. Então, imagina que uma corrida por saques dos bancos, né, ocorram por algum motivo. Os bancos não vão ter dinheiro para todo mundo, não vão conseguir devolver o dinheiro para todo mundo, porque eles pegaram R$1 emprestado e emprestaram 10, porque não tem mais lastro. Então, é isso que eu acredito que em algum momento da economia pode acontecer, e é isso que eu acredito que vai ser a grande crise. Essa crisinha do vírus aí que a gente tá vendo e tal, é só uma amostra grátis do que pode acontecer. E, inclusive, a gente viu os bancos centrais injetando 1,5 trilhão para manter a economia artificialmente. A gente viu o governo falando que vai comprar petróleo, que vai fazer tudo artificialmente para bolha não estourar. Então a gente está vendo a história acontecendo na nossa frente. A gente está vendo os governos, não só dos Estados Unidos, do Brasil, mas da Europa, tudo, incentivando, estimulando a economia com base no endividamento. E aí, quando a hora da fatura do cartão chegar, como é que eles vão pagar tudo isso? E é aí que você tem que estar protegido e você tem que ser o dono do teu dinheiro. E é aí que eu acredito que o Bitcoin vai se valorizar como nunca, jamais visto. Se você parar para pensar, até hoje o Bitcoin nunca esteve em baixa. Imagina que de 2009 para cá, ele saiu de centavos para agora $5.000. Ele já chegou a bater $17.000. Então ele nunca esteve em baixa. Ele teve uma valorização infinitamente maior do que qualquer bolsa do mundo. A valorização dele de 2009 para cá foi de centavos para $5.000. Então a galera que fala que Bitcoin não tem fundamento e tal, é que não entendeu que é uma tecnologia muito nova. É uma tecnologia que as pessoas estão começando a entender. Muitas pessoas não sabem por que o Bitcoin foi criado. O Bitcoin foi criado depois da crise de 2008. Porque o Satoshi Nakamoto, ele acreditou que a gente não poderia mais acreditar nos bancos centrais. Porque os bancos centrais, o Fed, foi lá e colocou dinheiro do contribuinte para salvar poucas empresas e alguns bancos. Então ele usou o nosso dinheiro para pagar a cagada que os caras que ganharam milhões fizeram. Então o Satoshi vendo tudo isso e vendo que a gente teria que ter alguma moeda fácil de transacionar, porque o ouro, embora ele tenha valor, ele é muito difícil de você transacionar. Aqui no Brasil é muito difícil você comprar ouro, né? Eles pedem até a tua ficha criminal quase para você conseguir comprar ouro no Brasil. E você transportar ouro é muito difícil. Então o Bitcoin ele foi criado justamente para facilitar a transação. A gente viu na Venezuela, por exemplo, o preço do Bitcoin subindo, porque lá a moeda deles não está valendo mais nada. E é muito difícil os caras saírem com dólar. Na verdade, eles são proibidos de comprar dólar no país. Na Venezuela é proibido de comprar dólar, não pode. O governo não permite. O governo não permite. Aqui no país vizinho. Então, a única forma deles conseguirem sair da Venezuela com dinheiro no bolso é com o Bitcoin, onde você pode guardar 12 palavras-chave na tua cabeça ou anotar na palma da mão e em qualquer lugar do mundo você vai ter acesso ao teu dinheiro. Onde você não precisa levar uma sacola de ouro para o Estado te confiscar, assim como ele fez lá na crise, na Grande Depressão em 29. O Estado já confiscou o ouro das pessoas. Então, a única maneira, eu acredito que quando uma grande crise acontecer, para você se proteger, é você tendo o teu dinheiro descentralizado, longe da mão do Estado, longe do controle do Estado, aonde ele não consiga atacar, onde ele não consiga te roubar. E é por isso que eu acredito tanto no Bitcoin. Mais uma vez eu repito, por que eu acredito tanto no Bitcoin, que é uma moeda descentralizada, que é uma moeda criada para fugir
do domínio do Banco Central, do domínio dos governos após uma crise, porque eu não acredito no governo. Eu acredito no Bitcoin porque eu não acredito no Estado. Em nenhum Estado, em nenhum político. Porque políticos querem se reeleger. Eles estão nem aí para os teus interesses. Eles constroem uma pontezinha com o teu dinheiro para conseguir ganhar voto. Mas eles construíram isso com o teu dinheiro. Era obrigação deles. Mas daí eles colocam o nome deles e tudo. Então, eu acredito que em algum momento as pessoas vão se tocar, vão acordar e vão perceber que a liberdade vale muito mais do que qualquer outra coisa. E aí, nesse momento, que eu acredito que o Bitcoin vai se valorizar ainda mais do que ele já se valorizou nos últimos 10 anos. E é por motivos como esse do confisco lá da poupança do Collor que eu tenho Bitcoin na minha carteira, longe do controle estatal. Aqui ele não consegue me roubar. Então, pessoal, acredito que esse vídeo já tá meio longo aí, espero que ele tenha ajudado vocês a compreender o porquê que eu gosto tanto dessa tecnologia. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, comenta, tira tuas dúvidas, manda tuas dúvidas aqui embaixo que eu vou tentar responder em próximos vídeos. Deixa um like para fortalecer, para o YouTube mandar para mais pessoas e que mais pessoas compreendam a importância de ter o domínio do dinheiro nas mãos. E por hoje é isso. Grupo no Telegram, acessa lá, grupo gratuito, link na descrição pra gente trocar ideia. Lá você pode mandar perguntas também. Sempre tô dando uma respondida, trocando uma ideia com a galera. Por hoje é isso. Forte abraço, tenha uma ótima semana. Tem mais vídeos aqui pra vocês assistirem na descrição, falando sobre a crise. Valeu, tchau, tchau.